Bem-vindos à grande live da tarde, do fim de semana. Boa tarde! Começando com a live. Então, como é que vocês estão aí? Estamos a encerrar a semana. Mais um dia foi morto. Mais uma semana foi maniatada. Mais um mês se vai embora. E nós estamos sempre a subir. Saidinha à vista. Na tenda invisível. Fazendo o vai e vem. Meu Deus. E muitas chamadas, mensagens vindo das nações africanas. É melhor vocês desativarem os meus números aí nos grupos, tá? Pá, tirem o meu número, os números, né? Aí nos grupos dos estrangeiros. Primeiro que eu não lhes atendo. Não precisa mais perguntar, Johnny. Começou a live no Facebook, começou o TikTok. Começou Zoom, começou TikTok. Começou YouTube, começou TikTok. Qualquer live. TikTok não pode ficar de fora. Fazem a conexão. Ah, o número não está lá nos grupos que vocês criaram. Ah, quando eu mandei lá a mensagem. Ei! É muita mensagem, muita chamada. Vindo da Nigéria, do Congo. Pois mais ontem mandei o link aí, aquela ganense. Não está, né? Onde é que eles estão a encontrar então? Meu Deus. Não é brincadeira, não. Um dia nós estávamos a mendigar e atendíamos a todos. Mas todas as chamadas, quando começamos a ser conhecidos, a senhora do Ghana disse que encontrou no TikTok. Quem teria colocado então aí no TikTok? Vou avisar se tem páginas aí. Tem que remover o meu número aí. Senão vou fechar alguém. Vou fechar o WhatsApp geral. Aleluia. Se passaram o número, né? Não é possível atender essa demanda toda. E numa página está lá o meu número. Onde é que estão encontraram, afinal de contas? Coisa linda na terra. Já estamos a fazer aquela pergunta do livro de Isaías, o quê? Depois que nos acharmos apertados, e vamos perguntar onde esses estavam. Se eu estava no deserto, quem os gerou? Quando foram gerados? Se eu teria ficado sozinho?
No arcanjo não tem o meu número, né? Até os teus filhos da orfandade vão se irritar com as multidões e dirão: afasta-te para longe de mim, porque este lugar é pequeno. Pode ser um infiltrado que divulgou. Daniel, procurei a tua mensagem, não achei, ó Daniel. Você me mandou uma mensagem no Zoom que tinhas uma mensagem. Eu, como troquei de número, todos os números ficaram desativados. Não, vocês avisam só eles. Dizem, olha, vocês que acharam o número do homem, ele não atende chamadas nem mensagens. Então não adianta mandar mensagem para ele, porque são milhares e milhares de mensagens. Não tem como ele atender todas. Por isso eu estabeleci o sinédrio. O que é que se passa então aí, ô Daniel, dessa mensagem? Hã? O que é que tem? Aí é. Ah. Isso tem a ver com. Daniel, tem razão. Tá cheio. Muitos infiltrados. Eu bem os conheço. Você consegue localizar quem é no momento? Vamos lhe tomar medidas. Hã? No momento da programação da Pacific. Consegues ver quem é que faz isso? Não podemos falar isso aqui também, né? São insistentes. Man of God. Diz que estamos interessados nas tuas ministrações, mas não entendemos a língua. Diz a Anitta que é para começar a entrar no TikTok. Lorena, escreve aí. Que toda vez quando estou a pregar aqui tem alguém que está a traduzir no TikTok. Lhe fala. Facebook e Zoom não tem tradutor. Só TikTok. Diz a ele que toda vez que tem o live aqui, também tem no TikTok. E lá no TikTok alguém vai explicando a miúde o que eu vou falando. Ouviram? Eles querem acompanhar as minhas ministrações. Amém. Graças a Deus. As pessoas se perguntam. Eu também já fiz essa pergunta a mim mesmo um dia, quando eu estava na religião. Eu questionava por que o poder que está escrito na Bíblia não é manifesto na igreja. Por que o poder de Deus permaneceu somente na história, naquele tempo? Eu questionava isso em oração. Eu perguntava, mas por que esse tempo
só contamos histórias. Por que que o poder de ontem não se manifesta hoje? Por que que o Deus de ontem não é o de hoje? Bom, sou um homem sábio, pode descobrir isso e depois indagar. Os tolos são aqueles que outros falam por eles, pensam por eles e vivem por eles. Ninguém vive por ninguém. Mentira. Agora, é possível viver o que alguém influenciou, ensinou, instruiu ou impactou. Sim. Isso é possível. Mas ainda assim você será responsável a viver aquilo. Não é ele, não. Ele só foi responsável, fez parte para te influenciar. Eu disse que os homens sábios, eles pensam por si mesmos. Eles têm a liberdade do pensamento. E por causa também da maturidade, do crescimento, sei lá, lucidez, conseguem entender as coisas. E assim, eles não são manipulados por ninguém. Porque eles não vivem dos pensamentos, dos ideais dos outros. Não. Eles vivem dos seus ideais, dos seus pensamentos. Eles pensam. Eles conseguem descobrir o errado e o certo. Olha o que diz a respeito de Jesus Cristo. Que o menino havia começado a tomar leite e mel, até que soube discernir o bem e o mal. Isto é o crescimento das faculdades intelectuais e mentais do ser homem, do ser humano. O homem tem uma fase em que ele não consegue discernir nem o bem nem o mal. A fase da inocência. Isso quando são crianças. Mas infelizmente tem adultos que ainda até hoje continuam como inocentes. Mas são culpados. Não são deixam de ser inocentes porque eles sabem discernir o bem e o mal. O que lhes falta é o amadurecimento, o desenvolvimento, o crescimento intelectual das suas faculdades e também saberem distinguir o que é certo e o que é errado daquilo que a sociedade, os mentores, lhes vão passando. Ok? E os tolos, mesmo não sendo crianças, mas eles vivem com as mentes capadas através da lavagem cerebral, através das filosofias, através da escravidão da mente. Por isso, vocês têm um livro que se chama Bíblia. E este livro está ao alcance de todo mundo. Por mais que você ouvir aquelas teorias de conspiração que vão dizendo não, esse livro foi adulterado, esse livro é mentira. Eles é que querem controlar o vosso pensamento. E, geralmente, todas as pessoas que vêm e dizem que esse livro foi adulterado pelos europeus e não sei quem, o verdadeiro, tem a origem, tem o livro original, esses são pessoas manipuladores. O que eles querem? É inventar, criarem suas filosofias para vos controlarem. Todos que fizeram isso controlaram um segmento que acreditou neles, como o Caco Filipe. Caco Filipe disse que esse livro está ultrapassado, que esse livro salvou uma geração e que a geração de hoje já não será salva nem por este livro, nem pelo Salvador Jesus Cristo. Já mudaram isso. Ficaram envergonhados. O choque foi muito grande porque apareceu a verdade na terra, a luz. Então, eles pensaram que são inteligentes. Mas a Bíblia diz que Deus apanha os tolos, os idiotas, nas suas próprias idiotices.
foram apanhados. O que fez o falso profeta Caco Filipe? Automaticamente retirou as suas crenças antigas, os seus ensinamentos antigos. Já não ensina mais como que ele ensinou, que nele estava a salvação, que essa Bíblia não prestava, que Jesus Cristo ficou ultrapassado. Não. Automaticamente houve uma reviravolta, volta a ensinar a doutrina de Cristo. E voltam a invocar Jesus Cristo outra vez. Voltam a ensinar as pessoas que o nome é Jesus, para expulsar demônios, estão a falar em nome de Jesus. Antes ensinou o contrário. E naquela altura, quando ele desvalorizou esse livro e o seu Salvador Senhor, automaticamente ele se tornou o Senhor dessa geração e também criou uma lei. Regras com capítulos e não sei o que, tudo imitado. Se esqueceram que isso é antigo. Sempre Satanás encontrou alguém que fez isso na Terra, como Maomé, Simão Kimbangu, Simão Toco, todos esses, Buda. Se alguém diz, não, mas Buda é antes que Jesus Cristo. Mas não te esqueças que Deus é desde a antiguidade. A lei também tem estatutos. A dispensação da lei. Só a primeira dispensação que não teve estatutos escritos. Mas que Moisés veio recuperar tudo o que Deus falou desde o princípio. Ok? Agora você veja. Todos aqueles que vêm e dizem, não, este livro foi adulterado. Os europeus e porque não sei quem, os católicos, tudo o que você ouvir. Então, automaticamente, eles vão querer suprir a necessidade do povo. Então, sabendo que esse livro foi adulterado, então eles vão trazer falsa revelação. Muitos deles dizem que lhes foi revelado, como aquele aventureiro brasileiro, que diz que o nome não é Jesus, que o nome é, não sei, Yahuasha, sei lá como é que é. Sempre eles aparecem com uma novidade. E essa novidade parece para os idiotas, seus seguidores, tolos, como sabedoria, revelação. Então todos para a sua condenação, infelizmente. Mas um homem lúcido, ainda que não tenha Deus, mas que queira Deus, ele vai buscar Deus. Vai buscar a verdade. Vai indagar Deus. Vai questionar Deus. Mas a geração de mentes captadas, ou então capturadas, não questiona, não interpreta, não busca, não pergunta, não se revolta. Porque o cego se sujeita ao seu guia. Os cegos se sujeitam ao seu guia. O cego não pode dizer ao seu guia, não vou aí. Não vou para a direita nem para a esquerda. Ele tem que ir onde o seu guia lhe leva. Porque ele não tem condições de andar sozinho. Senão vai morrer, vai cair no buraco. Vai pisar mina. Então, se o seu guia lhe levar para a esquerda, ele vai. Para a direita, ele vai. Por isso, Jesus falou do vento, que assopra onde ele quer. E nós sabemos aonde vai, nem sabemos de onde vai, nem onde vem. Assim são os nascidos de Deus. Então, os nascidos de Deus têm um guia. E o guia é o Espírito Santo, que lhes revela, que lhes guia, que lhes conduz em toda a verdade. E sendo ele verdadeiro, então ele não decepciona ninguém. Só faz bem às pessoas. Agora, esses guias que Satanás levantou na terra, com mentiras, com enganos, criaram regras mentirosas para a sua perdição. São esses que Jesus falou. Condutores cegos que guiam um rebanho cego. E ambos vão cair na cova. Mas como o tolo, o idiota é apanhado na sua própria astúcia, eles não permanecem nessas mentiras. Chega um momento depois, eles fazem reviravolta. Assim como fez o Caco Filipe. Faz reviravolta
desmistifica, tira tudo, todos os ensinamentos, diz que errou e ninguém indaga. Como na Igreja Católica, durante 1700 anos, a Maria foi considerada como corredentora. E hoje vem um Papa e faz um decreto e diz que não há corredenção na salvação. Que Jesus salvou o mundo sozinho. E agora, quais são os danos? As pessoas não estão a se indagar. Deveriam se indagar os que estão lá e dizer, bom, então se nós acreditamos que ela foi a corredentora e por isso também nós lhe adoramos, significa que nós pecamos. E todos que morreram acreditando que a Maria era a corredentora foram idólatras. Adoraram uma falsa deusa. Morreram e foram para o inferno. Não, mas todos ouviram, vocês estão calados. Uns estão a murmurar no sentido de querer recuperar o título da Maria. Ninguém está a falar. Então, afinal, estamos perdidos. Então, esses anos todos estivemos perdidos. E os que morreram nesse ensinamento se perderam. Não, ninguém está a falar isso. Ninguém. Os poucos que estão a murmurar querem de volta a identidade da Maria como corredentor. Senão ninguém está a dizer isso, então é falso, afinal. Porque se eles acreditaram na falsidade... Vê, por exemplo, eu disse em viva voz e abertamente ao mundo... Não, isso não é qualquer coisa, não. Ao mundo, eu sou Elias que havia de vir ao mundo. Já viram alguém que assumiu isso abertamente? Esses tais salvadores, esses tais guias que apareceram na Terra, como o Cacu Filipe, nunca assumiram abertamente que ele é o salvador dessa geração. Nunca. Nas entrelinhas fizeram escapar quando ele nega que a salvação não está em Cristo Jesus, que essa geração tem uma outra salvação. Os seus discípulos já sabem que ele está a falar de si mesmo. Então são os discípulos que vão exaltando e dizendo, diziam, né? Porque agora já mudou, que não era Jesus, mas era Cacu. Mas se você ler nos seus escritos abertos e nas suas pregações, em nenhum momento ele assumiu como Salvador, porque tinha vergonha. Tinha vergonha, porque a mentira traz vergonha. E medo também, de assumir as consequências. Então as pessoas vão falando isso aos discípulos. Assim mais ou menos eu falaria que eu sou Elias aos pastores. Eu falaria que eu sou Elias aos pastores. E automaticamente diria aos pastores, não fale. Para não se escandalizar o povo, não sei o quê. E os pastores iriam guardar esse segredo, os discípulos. Mas como não há culto que não se revela, então cada um pode falar ao seu amigo, à sua mulher e não sei o quê. E assim tem um conhecimento, mas ainda assim fechado. Esse o quem? O falso profeta do Quênia que diz que é uma das oliveiras. Em nenhum momento assumiu que ele é uma das oliveiras. Numa das suas predições ou pregações a dizer que ele é uma das oliveiras da grande tribulação. Não. Vai fazendo escapar nas suas pregações uma indireta e as pessoas que vão interpretando isso. Se controlar as mensagens do Simão Toco, em nenhum momento ele assumiu que ele era o Cristo. Abertamente assim, eu sou o Cristo negro. Não. Mas nas entrelinhas foi assumindo isso e os seus discípulos foram interpretando. Ou então as outras pessoas é que interpretaram, mas ele próprio não. Kimbangu, em nenhum momento ele assumiu nas suas predições, abertamente, que ele era o Espírito Santo. Porque lá eu tenho lá parentes, lá no Kimbangu, na altura, né? Fazíamos debate, eles assumiam que Kimbangu é a promessa de Jesus Cristo. E eu vos enviarei um outro Consolador. Mas se você perguntar isso a um quimbanguista, não em off, mais ou menos numa entrevista, vai negar. Vai negar. Mais ou menos numa mídia, num altar, vai negar que nós nunca assumimos isso.
Um exemplo concreto eu falei outro dia. Quando veio o Papa Bento XVI, perguntaram a Afonso Nunes o que é que tu achas do Papa Bento XVI em Angola. E eu disse, um grande homem de Deus visitou a nossa terra, nos microfones da TPA. Mas ele é hipócrita. No altar ele não fala isso. Lá entre eles dizem que esses são adoradores da Iteca. Iteca é imagens. Ouviu? Mas por que ele falou na mídia convencional que um grande homem? Porque sabe que seria ouvido pelos políticos, pela Igreja Católica, pelo mundo. Então eles falam, escondendo, evitando os escândalos, as confusões. Não podem falar a verdade daquilo que eles sabem, mas sempre fala para agradar as pessoas. Então, eu apareci em viva voz, e várias vezes, e todos os dias, estou a falar, eu sou Elias que havia de vir ao mundo. Fiz a diferença? Se alguém aparecer e dizer, não, já apareceram muitos a dizer assim, eu vou lhe perguntar, mostra-me um que falou isso abertamente. Nenhum. Nenhum. Seus discípulos é que interpretaram, muitos deles depois que morreram, é que estão a assumir isso. Vê, por exemplo, quando os seguidores do William Branham dizem que William Branham é o Elias. Eu fiz caso de ler todas as pregações do William Branham, não agora, no princípio. Suas pregações foram feitas, criadas, colocadas em escrita, em folhetos ou livrinhos, como é. E eu li todos esses aí. Em nenhum momento, William Branham assume que ele é o Elias. Mas nas entrelinhas mostra que ele é, mas nunca abertamente. Então, seus discípulos interpretaram e levantaram essa tese, depois dele morto. Quem faz isso é mentiroso. Tem medo de quê? Não o caso de João Batista, que foram lhe perguntar, tu és o Cristo? E deu testemunho da verdade, negou, não sou. Aí, estava tudo bem. Lhe perguntaram, tu és Elias? Também disse não. És profeta? Não. Então você quem? Se não és nem Cristo, nem Elias, nem profeta. Não, eu sou a voz que clama no deserto. Alguém me perguntou, mas João mentiu? João nem sabia que ele era Elias. Ok? Ou você está a pensar que quando você volta a tomar o corpo, e não pense que isso é coisa de todos, para depois irem sustentar. Antes já me acusavam que eu pregava a encarnação, a reencarnação. Eu sou o primeiro a condenar essas práticas diabólicas. Deus sim. Aleluia. Deus sempre se manifestou na terra. Não são anjos que se reencarnam. Os anjos não tomaram esse ofício. Ok? Mas, olha que Deus na forma do Filho. O que o próprio Deus fala através do profeta? E o menino tomou leite e manteiga, até que soube discernir o bem e o mal. O que significa isso? Deus foi criança. E criança é inocente. Tem a inocência. Não sabe discernir o bem e o mal. É criança. Mas vais encontrar, e o menino crescia, quer na sabedoria, na estatura e na graça. E no espírito, claro. Ok? Por que ele crescia? Cresceu para ter o conhecimento, não somente nas faculdades intelectuais, e também as coisas espirituais. Aleluia! Ok? E quando ele tomou o corpo, totalmente dependente do Pai. E Paulo escreve isso. Mesmo sendo achado na forma de Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, mas teria se aniquilado a si mesmo,
tomando a forma de homem. E como homem, obedeceu ao seu pai até a morte. E morte de cruz. Entenderam? Ok? Isto é, tudo que ele soube lhe foi revelado de novo. Aquilo que ele sabia no espírito, quando vestiu o corpo, se apagou tudo. Deixou de saber, tornou criança. Tomou leite e manteiga. Vestiu fralda. Cresceu. Chorou. Dormiu. Então, o Espírito do Senhor Jeová, que teria a responsabilidade de instruir o filho, ele ensinou até onde pôde lhe ensinar. Assim aconteceu com João Batista. Jesus soube mais porque foi muito mais também longe do crescimento espiritual. Por isso o próprio Jesus disse: vocês quiseram se alegrar por um pouco de tempo com a mensagem de João, porque ele era a candeia que ardia e os povos se alegraram. Mas Jesus disse que ele tinha maior testemunho do que João. Por que Jesus tinha maior testemunho? Porque soube mais. E por que Jesus soube mais? Porque cresceu mais. E por que Jesus cresceu mais? Porque buscou mais. E assim, segundo a vocação dele, cumpriu com a sua missão. E não foi rebelde ao propósito que lhe teria sido proposto. Propósito proposto. Aleluia. Mas João não sabia. O que lhe foi revelado é só foi do que clama no deserto e acabou. As coisas reveladas são para nós. E as não reveladas são para Deus. Ele não mentiu. Falou o que ele soube. Não é isso que Jesus falou a Nicodemos. Nós falamos que sabemos. E também testificamos o que vimos. Aleluia. Até eu um dia pensei que João era questão de humildade. Eu pensei que era humildade. Qual humildade? Falar a verdade não é soberba. Agora, é possível que não falemos a verdade porque não é tempo de falar essa verdade. Isso é outra coisa. Como Jesus chamou os discípulos e disse: não falem o que vocês viram agora até o Filho do Homem ser glorificado. Isto é, vocês falarão o que vocês viram aqui, no Monte da Transfiguração. Mas, porém, só vão falar depois de eu ressuscitar. Mesmo quando eu estiver lá embaixo, não falam. Quando eu ressuscitar e subir no céu, e vocês começarem a pregar, vocês poderão falar o que vocês viram. Por isso ele falava: não fale a ninguém que vocês viram. Não fale a ninguém que eu sou Cristo. Por quê? Porque o tempo ainda não tinha chegado de revelar certas coisas. Mas quando chegou a hora, ainda não se calaram. Estou a ver Pedro a dizer: nós vimos a glória de Deus nele. Nós tocamos nas palavras da vida eterna. Nós experimentamos, aleluia, vimos ele glorificado como a glória do unigênito do Pai lá no Monte Santo. Viu? Pedro até chamou o Monte da Transfiguração de Monte Santo. No Monte Santo. Estão a entender? Então, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eu vos digo também a vocês. Acautelai-vos das filosofias mundanas, daqueles que vêm e dizem que Deus lhes revelou. Nenhuma revelação contradia a palavra escrita. Nenhuma. A revelação vem explicar o que já está escrito. Veio dar um novo entendimento o que já existe. Por isso, na cruz, Jesus disse: está consumado. A trazer outras
escrituras, trazer outros livros, trazer outras revelações que não vão de encontro, não cruzam com a revelação da palavra escrita, é tudo mentira. Satanás é responsável disso. Ok? Eu estava a dizer que eu falei abertamente que eu sou Elias. E já imaginaste se no futuro, mais ou menos, e nunca isso vai acontecer, eu mudasse e dizer, eu errei. Eu não era o Elias. Mas os idiotas estão a viver essas coisas e continuam ainda a seguir essas. Já imaginaste, depois que eu assumi, eu sou o Elias que havia de vir ao mundo. E vem um tempo e diga, não, foi um erro. Existem erros, sim senhor, que devem ser perdoados, erros que devem ser não sei quem, por causa da carne. Mas há coisas que errou porque nunca houve verdade. Como esse do Cacô Filipe. Diz que ele é o Salvador. Mesmo não falando abertamente. E os seus discípulos colocaram isso como uma mensagem. Negou o sacrifício de Jesus Cristo desde Adão até o último que nascer. Encurtou, amputou o sacrifício de Jesus que serviu para aquela geração. A outra geração precisava um outro Salvador. Significa que também um outro sacrifício. Ninguém indagou isso. Anos depois, volta agora às bases bíblicas. E diz que errou. Nunca houve verdade. E se nunca houve, não há. Não é isso que eu falei àquele... Vocês não me deram razão agora. Vocês não, mas aqueles que achavam que eu estava a exagerar. Como Tavares, o defensor da reforma. Hoje está a defender mais. Não. Quem é que falou a verdade? Fui eu. Eu disse quando me fez uma pergunta, aí o rapaz, o Cassinda. O Cassinda me fez uma pergunta e diz assim, o que é que tu achas da reforma? Porque ele estava a trabalhar para cimentar e trazer um brilho à reforma e não sei o quê, credibilidade e tal. E ele queria tirar da minha boca um incentivo às pessoas irem para a reforma. O que é que tu achas da reforma? Eu falei reforma? Deus não faz reforma. Isso é reforma dos homens, e Deus não. Como assim? Eu falei, como assim? Os tais que estão a fazer reforma são os pecadores, ou então fazem parte dos pecados que eles estão a acusar os outros. Eu disse, os mesmos pecados que eles estão a acusar, que a igreja cometeu, eles são partícipes dos mesmos pecados. Fraude, cambial, eles estavam lá a fazer fraude. Publicidade enganosa, estavam lá a fazer. Roubo de divisas, desvio das ofertas, enganar o povo, manipular, tudo isso. Prostituição, tudo eles participaram. Mentiras, publicidade enganosa, tudo participaram. Ok, eles sentiram que estavam a ser enganados. Sim, está certo. Até aí está certo. Não, isso está errado. Nós estamos a enganar o povo. Ok, está certo. E vieram abrir uma igreja. Olha só. Os enganadores vieram abrir uma igreja. E deram-lhe... Até não é outro nome, o mesmo nome. E mudaram as doutrinas. Aqui já não tem fogueira santa. Aqui já não sei quem. Não se faz vasotomia. Não sei quem. Não se oprime as pessoas para não casar. Aqui se libera o casamento. Aí porque eles pensaram que ao fazer isso, eles se tornaram de Deus. Não. Quando um pecador reconhece os seus pecados, também tem que se arrepender. E quando um pecador, depois de reconhecer e se arrepender, tem que confessar. Eles nunca confessaram os pecados que eles cometeram. Eles incutiram
aqueles pecados aos outros que ficaram. Eles não. E nenhum deles apareceu a dizer: nós enganamos o povo, maltratamos as pessoas, roubamos o povo. Não. Eles eram santos lá, por isso saíram. Não havia arrependimento. Por isso não confessaram. E ainda que confessassem, não é para virem abrir igreja. São pecadores. Tem começado a estaca zero. Ok? Tem que tomar a cruz. Tinham que aprender com Jesus. E depois serem enviados por Jesus. É assim. Agora, saíram com pastores e continuaram com pastores. Saíram com pecadores, pastores desviados. E quando mudaram algumas regras. Isso aqui, o diabo, hoje está de vermelho, amanhã está de preto. O facto do diabo mudar de roupa não deixou de ser diabo. O diabo preto é diabo. O diabo vermelho é diabo. O diabo negro é diabo. Tinha um senhor na minha terra que chamava-se diabo negro. O diabo branco é diabo. A cor não faz o diabo diferente. Nem tampouco a cor branca faz o diabo santo. Não. Continua diabo. Por isso, eu disse, isso não é reforma. Isso aqui é mais uma sinagoga de Satanás que se desvinculou da sinagoga mãe para a perdição dos incautos, dos idiotas, dos tolos. Os mesmos tolos que escaparam da condenação, então, da prisão macedista, vieram cair na prisão valentina. Eu falei, eu até apelei. E hoje, anda onde? Anda onde? Por isso, a verdade não muda. De noite é verdade, de dia é verdade. E os verdadeiros também não mudam. São verdadeiros de manhã até a noite. Os tempos não mudam as pessoas que amam a verdade. As convicções são defendidas até a morte. E por isso, nem as pressões desse mundo, nem tampouco as adversidades da vida mudam aquele que viu Deus. Continuará a defender e a falar e a testificar o que ele viu e o que ele conhece e o que ele viu. Ainda que morra, morrerá a falar, eu vi. Mas os que mudam é porque nunca viram e continuam sem ver. A outra teoria que vão apresentar é só uma manobra de distração, como fez o Benny. Depois que foi enxovalhado pelos seus companheiros lá na América e foi levado à razão que ele escreveu heresias, então usou estratégias para poder manter o povo, para não haver dispersão. Aceita o erro, retifica o erro, mas continua o mesmo, com outros erros. Aquele erro, reconheceu, não, eu escrevi heresias, mandou retirar os livros nas bancas, mas já estavam nas bancas das pessoas, falou abertamente, e os idiotas seguidores clamaram e disseram, grande homem de Deus, reconhecendo o erro em público. Eles não sabiam que ele continuava o mesmo. Aquele que disse não matarás, diz também não roubarás. Se eu me redimir no tocante aos assassinatos e continuar a roubar e dizer assim, não, eu agora roubo e não mato as pessoas. Antigamente eu lhes roubava e lhes matava. Hoje agora lhes roubo e nem sangue derramo. Só lhes tiro as coisas. Este homem mudou? O facto de deixar de matar as suas vítimas, ele não mudou. Amanhã voltará a matar. Mesmo que não voltar a matar, continua o mesmo. Então a mudança
é uma coisa que acontece dentro e fora. E é a obra do Espírito Santo, com a participação do homem. Através da fé e do arrependimento. Genuínos. Quer a fé, quer o arrependimento. Isto é verdadeiros. E assim o Espírito do Senhor Jeová vai se encarregar a trabalhar no homem para essa metamorfose. Ok? Eu disse que eu indaguei, porque eu não tinha o pensamento preso. Não tinha o meu entendimento preso. Mas muitos têm o seu pensamento preso, dependendo das filosofias dos outros. Veja só o evangelho que eu estou a vos pregar. Eles me acusaram que eu prendia as pessoas, que isto era uma cadeia. Os meus detratores, os meus inimigos não tinham argumentos para poderem me atacar, me guerrear, e começaram a falar mentiras que qualquer um poderia ver que é mentira. Quem está lá, ou quem já esteve lá, vai dizer que isso é mentira. Dizer, não, isso é uma cadeia, ele prende as pessoas. Bom, há características e sintomas de um prisioneiro. Primeiro sintoma é esse, a primeira característica, o homem não pensa por si mesmo. É um dependente até na mente. É um manipulado. Ok? Aqui as pessoas pensam. Agora, é verdade que o Evangelho, quando diz que nós somos livres, a liberdade que o Evangelho dá às pessoas não é libertinagem, não é confusão, porque assim está escrito, onde estiver o Espírito de Deus, aí há liberdade. Mas essa liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Aliás, onde tem o Espírito do Senhor, aí não tem espírito facioso, não tem espírito de confusão. Tem espírito que clama dentro de nós, Abba Pai, e que nos guia na sua palavra. E nos tornamos verdadeiros servos de orelhas furadas, os escravos de Deus. E carregamos o jugo e o fardo de Jesus. Isto é, viveremos obedecendo ao nosso Senhor. E somos livres ao fazer isso. E eles me acusaram que eu vos fazia de escravos, que vocês eram prisioneiros de mim. E vocês que experimentaram a minha doutrina viram que Deus é verdadeiro. Como eu vos falei no princípio, eu vou vos mostrar Deus. E vocês agora estão a se regozijar porque vocês viram o Deus que eu vos prometi. Deus da liberdade, não da libertinagem. O temor a Deus, andar na justiça e santidade, já faz parte da vossa roupa. Então onde é que está a escravidão? E vocês são livres. Na Estene ninguém obriga ninguém a fazer nada. As pessoas são instruídas a viver a palavra. E não obrigadas a viver a palavra. Ok? Queres ver um outro sintoma das cadeias? Abertamente falam linguagem de paz, mas em off são verdadeiros opressores. Vai na Universal, se você vai ver que vão citar a palavra fogueira santa num programa de televisão ou de rádio. Vai! Vai na IURD, acompanha. Se você vai ouvir, olha, você que vai pegar o teu envelope, você que vai vender a tua casa, se revolta, não aceita, vende. Não. É em público, falam em linguagens subliminares. Os que estão lá dentro já sabem o que estão a falar. Os que estão fora não sabem. E os que estão fora só estão a lhes mostrar o problema e a solução dos problemas. Quando eles entrarem, é uma cadeia, já não sai. E lá dentro, agora tudo muda. Ouviu? Isso aqui é cadeia. Mas o que eu falo aqui nas lives, abertamente ao mundo, falo no quarto, falo no altar, falo com uma pessoa, falo no círculo mais restrito, falo onde não tem câmaras, que o mundo ninguém grava, falo a mesma coisa. Aleluia! Então quem faz isso, esse é verdadeiro. Porque o falso hipócrita, ele quer agradar as pessoas. Sua mensagem é para agradar as pessoas. Mas ele não é aquilo. Ele sabe que essa mensagem vai chegar aos de fora. Então ele vai os agradar. Mas os escravos
a mensagem é outra. Então, afinal de contas, vocês são livres. E o que eu prego aos pastores é o que eu prego ao povo. Não pense que quando estou com os pastores em uma reunião, estou aí a lhes apertar. Aqui não falo do dinheiro, aí falo do dinheiro. Não. Não, preste atenção. O falso, que faz do povo de ovelhas de matança, então de escravos, ao povo fala de paz, da cruz, e aos discípulos lhes fala, lhes ensina os métodos como ir extorquir o povo. E dá metas, e obrigações, e ameaças. É assim que na Yurdição, o líder, ele vem com a mensagem de paz, da cruz, salvação do céu. Mas os discípulos receberam ordens que não podem pregar essa mensagem. Quem for pregar a cruz está fora. Se está a perder tempo em pregar a cruz ou tirar o dinheiro. E só pregam cruz depois das pessoas forem assassinadas. Depois das pessoas forem machucadas. Então, a semana que segue, todos estão liberados agora a pregar a cruz. Porque já ficaram ricos. E já sacaram tudo do povo. Aí vem como mais ou menos um rato que mordeu e está a soprar agora. Para a pessoa não sentir dor. Mas nós, a mesma mensagem que eu prego a vocês é que eu prego aos servos. Terça-feira. Eu lhes falo, salve a tua alma. Estás perdido, homem. O que adianta você pregar o evangelho e você ir para o inferno? Arrependa-te. Cuidado com esse povo. Esse povo não é vosso. Esse é rebanho de Jesus. Cuidado, eu lhes preparo. O que eu vos falo é o que eu lhes falo. Aí aqueles que disseram que eu fazia o povo de escravo, eles eram agentes da secreta. Agentes da secreta que tinham entrado e depois saíram. Então, eles queriam tirar as pessoas da igreja e começaram a usar essa linguagem. São bem conhecidas essas pessoas. Na esquila uma cadeia. Estão a querer mostrar aos que estão de fora que ele é que está a sair de lá. Quando o falso pastor Sihanouk falou mal de mim, todo mundo estava a fazer festa. Por que estavam a fazer festa? Os meus inimigos pentecostais. Porque sabem que é uma pessoa que nunca foi meu amigo. Ele diz e assume que foi meu amigo. Não. Ele foi amigo do meu amigo. Aí sim. Também uma amizade. Aquele que os brasileiros chamam amor bandido. Ok? Como o amor de Jesus para com Judas. Não estou a falar com ele, não. Ele foi discípulo do meu discípulo. Agora você veja. Mas como já fizemos entrevista e tal, e não sei quem, ele falava de mim. Quando ele falou mal, o mundo fez festa. E todos correram para ouvir dele o que ele viu quando esteve comigo. Ok? Eles disseram, Casola, tem alguém que andou com ele. Tem alguém que ele conhece. Então, este vai nos ajudar. Foram lá, o que ele lhes falou? Nada. Porque não viu nada. Isso é muito forte. Eles haviam se alegrado e foram lá e disseram, não. Como ele andava com ele, então ele conhece as suas furadas, seus enganos. Geralmente você conversa com alguém que tem aproximação com ele. Você vai falando até os segredos, as coisas, não sei o quê. Não, pelo menos vamos apanhar ele através de alguém que está a assumir que é amigo dele. Que agora deu uma punhalada no amigo. Foram lá, eles se alegraram, saíram lá frustrados. Os mesmos andaram atrás, foram a todas as pessoas que um dia que se aperceberam que andaram comigo, estiveram lá. Foram lá, saíram frustrados. Sabe por quê? Porque nós somos aquilo que somos. Nós somos aquilo que nós falamos. Até a pessoa mais íntima
mais próxima, que conheço muito mais da pessoa, não tem nada para descrever o contrário do que nós falamos em público. É isso que Jesus falou. O que vocês estão a ouvir no gabinete, sobem no telhado para falarem. Ouviu? A verdade é assim. O que você ouviu no telhado, aliás, no gabinete, é que você vai falar no telhado. Mas os falsos não. O que ouviu no gabinete, não é o que vai falar no telhado. Porque no telhado, ele vai medir as palavras para não criar dano, escândalo, não sei quem. Então vai agradar as pessoas. Como os políticos. O que os políticos resolvem no gabinete não é que eles vão falar ao povo. Ao povo vão falar aquilo que o povo gosta de ouvir. Assim são os falsos profetas. Fomos acusados de todo tipo de crime. Que os milagres nós comprávamos. Ok, estão aqui. Saíram até inclusive que eram pastores. Geralmente, esses milagres para os falsos profetas são fabricados no núcleo mais restrito. Até mesmo no núcleo mais restrito, sempre vai escapar. Não oculto que não será revelado. Vai falar na mulher dele o que fizeram hoje. Olha, estamos a preparar alguém para ir com a cadeira de roda na igreja. E o apóstolo, quando ele orar, depois vai levantar. A mulher dele também tem a sua amiga. E como eu, me colocaram no meio do fogo cruzado, da perseguição. Então, não apareceria alguém a dizer, olha, aqueles milagres, tudo é mentira. Não é isso que aconteceu com quem? Com Benihim. Depois que ele divorciou, a mulher denunciou que aqueles milagres são falsos. Conheci também alguém assim, não vou falar o nome. Depois que ele se divorciou, a mulher dele me procurou e me disse assim, aquele jejum que ele te falava é tudo mentira. Porque a pessoa mais próxima, ele fala, como assim? Não. Tudo não passava de mentira. Ele falou, eu é que ele cozinhava. Como é que você está a duvidar de mim? Ele comia e dizia que estava a jejuar para fazer, enganar as pessoas. Mas nós somos aquilo que nós falamos. E por isso, quando eles foram atrás das pessoas que já estiveram conosco na igreja, pessoas que estiveram próximas, que já não andam conosco, não encontraram nada. E foram a muita gente. E não foram a 3 ou 2 pessoas. E esse trabalho foi feito não somente entre os falsos profetas e também entre a secreta. É trabalho intensivo. Mergulharam, aprofundaram. Não acharam nada senão verdade. E nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Acharam um certo discípulo, já esteve na igreja, nunca foi obreiro, terminou só a jovem. Um também que fica a publicar nas redes sociais que eu sou falso, não sei quem. Quando os meus inimigos, aquele não falo dele porque aquele é um demente, é um perturbado mental. Eu conheço que ele tem problemas de perturbação mental. Por isso nunca falei dele. Pois, como diz na parábola dos bacongos, no ditado dos bacongos, quando um maluco está a correr nu e te atira a pedra e fugiu, se você lhe seguir, vão te chamar quê? Não, não é assim. Quando mais estás a tomar banho e vem um maluco, te rouba a roupa e você vai lhe seguir, nu, vão dizer 2 malucos estavam... Lá no Rio a gente tirava a roupa, metia aí, e vai tomar banho e tal. Aí não tinha nem praia nem nada, é assim. E vem o maluco, tira a roupa. Você não pode lhe correr atrás. Deixa. Senão vão dizer, olha, 2 malucos estão a se correr. Um está nu e o outro também está nu. Então, quando esse miúdo começou também a escrever aí na página dele que eu era falso, não sei o quê, os meus inimigos
acharam, se comunicaram, olha, tem alguém que andou com ele, que está também a desvendar ou revelar o homem. Foram lá atrás, nada. A mesma coisa que eles falam é o que eles também falam. Eles procuravam novidade, 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 nada. Quando ele falava, eles descartavam. Nós já soubemos isso. Já soubemos o quê? O homem não aceita conselho. Hein? O homem não acredita em ninguém. Todos para ele são falsos. Mabuide! E eles queriam que acreditasse neles. E agora? Nani Lung de um cano. Nani! Cocorioco! Como a Kukiri. E eu atravessei a noite. 21 anos depois. Sujeitei a noite. E ainda vou sujeitar o dia. E eles ficaram para trás. Então, eu indaguei, questionei. E não fui questionando o homem. É o erro que as pessoas cometem. E procurar um cego para te guiar, para te esclarecer. O véu se rasgou. Eu sozinho. Dobrei o joelho e comecei a indagar a Deus. Por que os milagres de ontem não existem hoje? Por que o poder de ontem hoje ficou só na história? Por que tu mudaste, ó Deus? O que se passa? E toda revolta gera mudança. E toda mudança gera um conflito. Me revoltei, mudei. Mudei, sofri. Sofri, fui abençoado. Ok? Foi assim que Deus me revelou a realidade da sinagoga onde eu estava. Ele me disse, aqui não tem Deus, rapaz. Qual Deus? Nanilung de um cano. Cocorioco. Como a Kukiri. E eu assustei quando me foi revelado os pecados daquela sinagoga, que eu acreditava que Deus estava aí. Eu assustei. E eu vim daqui, o que eu faço? E ele disse, não saia. Ouviu? Falamos 20.000 vezes a mesma coisa. Não muda. O mesmo testemunho. Não saia até que eu te diga. E eu fui obediente à ordenança celestial. E não saí, mas com muito gemido. Porque houve já uma mudança em mim. Me fez sofrer. Já imaginou você ficar numa sinagoga que o povo de Deus te falou que eu não estou aqui? Mas continua aqui até que eu te tire? É se esforçar. É um esforço para ir assistir culto. É um esforço para ir servir. É um esforço ouvir o pecador falar no altar. Ele está a falar e desde aquele dia também a mente se abriu como nunca para ver o que não via, para entender o que não entendia, para descobrir o que não era descoberto. Meu Deus! E o pastor está a pregar e você está a lhe ver, estás a ver a mentira dele, a falsidade. Mas como um homem temente a Deus, ainda assim em silêncio, sofrendo calado, esperando o dia prometido pelo alto. E continuamos a obedecer os pecadores no tocante à sujeição. Não pense que deixamos de lhes dar honra, de lhes obedecer. Não. Aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. E quando chegou a hora, retira-te. Pulamos do barco. É assim. Porque um dia tínhamos questionado. Mas questionamos por quê? Porque temos uma mente. Temos um intelecto. Não pensamos porque alguém nos pensa por nós. Pensamos por nós mesmos. Meditamos por nós mesmos. E entendemos que alguma coisa estava errada. E eu te garanto que na minha percepção
no princípio, pensei que não era a igreja. Para mim, a igreja era santa. Não, era, não é. Na minha percepção. Que algumas pessoas é que eram corruptas. E que o Edir Macedo era um grande homem de Deus. Marcelo Crivella era um grande homem. Para mim, os pecadores eram os angolanos. Os brasileiros eram homens de Deus. E desde aquele dia tudo mudou. Ok? Por isso, o cristianismo é liberdade e não é libertinagem. Cristianismo é livres, escravos livres. O que são escravos livres? Escravos de Deus e livres do mundo. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a escravidão de Jesus. Que bacana, tão linda. Aleluia. Nani lunghi di un cano. Nani. Estou a falar muito que Congo esses dias, né? Nani. A nani lunghi di un cano. Falsos cristos, doentes. Como assim alguém que diz ser que ele é a encarnação de Jesus Cristo, tem diabetes, tem sida, tem câncer? Isso é uma vergonha muito grande. Já viram Jesus Cristo aí no hospital? Mais ou menos, o discípulo dele, olha, o Senhor se passou mal. Sentiu. Não, João, mais próximo de todos eles, juntamente com o seu irmão e o seu companheiro da pesca, escreveram num dos seus livros que o Senhor tinha uma pandemia, uma enfermidade. Estou a falar Jesus, não estou a falar vocês. Não. Mas houveram homens que acharam que eles eram Jesus. E nunca falaram abertamente, em off. Porque Jesus, que isso? Olha o Jesus do Golfo. O Jesus negro do Golfo anda de muleta. O Jesus do Golfo tem câncer. O Jesus do Quênia é um doente. Mas onde é que você já ouviu falar de um Jesus? Tem mais um outro Jesus que lhe prenderam, se passa que é na América, né? No Quebec, ou como é? O Jesus da Nigéria. Você sabia que o Tibi Joshua, ele não falava abertamente? Isso que eu acabei de explicar. Se considerava como Cristo, por isso você ouve Emmanuel. Emmanuel, ele achava que ele era o Emmanuel. Ele sabia que não era, enganava os seus seguidores. Entenderam? O Tibi Joshua era considerado como o Cristo encarnado. E sabe o que é? Era um doente. Tibi Joshua ia para a Turquia, na escondida. Por isso não ia na Europa ou na América. Lá no país muçulmano. Entra até na ambulância, ou então no carro. Até lá, falta só o carro entrar na sala do médico. Para não ser visto. Mascarado. Para ir fazer o quê? Operação. Saía dali, tipo, não aconteceu nada. E morreu com Covid o Jesus da Nigéria.
Jesus conceda. Opa, isso é uma brincadeira. O Cristo seropositivo. A oliveira cancerosa. Essa assim do Quênia tem câncer. Oliveira cancerosa. Os profetas com AVC. Profeta com AVC. Como é que um profeta vai para AVC? Tá amarrado. Vamos deixar agora de falar do Jesus. Estamos falando agora de profetas com AVC. Como assim? Sim, uma oliveira cancerosa, cancerina, seropositivo, profetas com SIDA. Como um profeta vai ter SIDA? Profeta, sim, esse tripé que eu estou falando, Lorena, é AVC. Vocês foram muito enganados, pô. Profeta com demência. Profetas com depressão. Como aquela mulher aí, como é que é? Aquela brasileira disse que não, até Elias também tinha depressão. Aquela mulher que tem depressão, é? Ana Paula Valadão. Crente com depressão e loucura. Como então um crente com loucura? Loucura é possessão da mente. Ah, Jesus. Porque Elias também teve depressão. Tem um líder aí que era renomado lá na sinagoga dele de Satanás, muito conhecido em Angola. Morreu da HIV. Tem muita chuva aqui, abre só o sol. Creuza Souza. Aquieta-te. Agora vamos passar para a outra fase da nossa reunião, que é libertar, curar os enfermos. Aqui está um curado para vos curar. Aqui está um liberto para vos libertar. Ok? Para o homem ser libertador, tem que ser ungido. E quem foi ungido tem o Espírito de Deus. E que tem o Espírito de Deus, sabe o que é ter o Espírito? Isso ainda não deram conta. Bom, pronto. Outra mensagem. Outra reunião falaremos disso. O que é isso ter o Espírito do Senhor? Oh, meu Deus! Espírito Santo. Vocês, o que acham o Espírito Santo, pá? Hã? O que vocês acham? Crente com... Sabe por que eu estou a rir? Os crentes brasileiros pentecostais, pregador fala, crente com o Espírito Santo. Aquela possessão maligna chamam crente com o Espírito Santo. Para plantar bananeira, fazer alucinações, xingar, rodopiar, rebolar no chão. Diz que é cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo. O quê? Crente cheio do Espírito Santo. Eles não têm noção o que é ser um crente cheio do Espírito Santo. Não tem noção. Não tem. Agora eu, ungido do Espírito, com o Espírito e poder. Isso é muito forte. Ungido do Espírito, com o Espírito e poder. Eu vou vos curar agora. Não é um doente a curar os outros. Quando vê isso, é cura falsa da parte do demônio. Ok? Agora, eu vou assoprar agora no ecrã do meu telemóvel
Todos que estão doentes aqui no Zoom, aliás, no TikTok, vão receber cura. Para que fique sabido que ele, o Espírito do Senhor Jeová, me ungiu com seu Espírito e com virtude, então eis aí a virtude que vai arrancar as dores, enfermidade, câncer, sida, qualquer que seja a enfermidade, porque eu tenho a unção, a virtude do poder. Recebam em nome de Jesus. Amém. Em 2019, no estado de Wembley, Maurice Cerullo tirou a sua capa de Elias, tal como ele falou, e entregou ao pastor Chris Ocolomoio. Eu vi, estava lá, consagrou o pastor. Então eu dizia que ele era o Elias. Tirou a capa de... Aquele era um grande... Oh, Isabel. Aquele era um grande feiticeiro maçom. Mentiroso. Oh, recebam. Chris Ocolomoio é feiticeiro. Vocês querem que eu vos dou a lista de feiticeiros em Angola e no mundo? Dos que eu conheço. Ou então que me foram revelados. Todos eles são, quando alcançam primazia, mas com conhecimento da causa, que entraram na guerra comigo. Uma lista muito grande, de Angola e do mundo. Os que não estiverem na lista não significa que não são. Não, aqueles não chocaram comigo. Ou o nível deles é pequeno, não foram selecionados para a batalha. Mas os que entraram na guerra, que eu vi, é uma lista grande. Os do nível de Angola e a nível mundial. Falarei no outro dia. Nome a nome. Eu já sabia você dizer fala. Eu vou vos falar a lista dos feiticeiros que pregam o evangelho, que Satanás teria colocado na guerra para tentar impedir a manifestação do reino. E levaram no focinho. Uns morreram na guerra, outros estão doentes, vão morrer. Não aceita isso, rapaz. Ouviu? Estás a vir mais aqui a escrever, me deram nome. Você é Salvador Dom. Ô Cláudio, ainda está a vir falar aqui. Diga, está amarrado, Satanás. Cuidado. E o rapaz, há muito tempo que ele começou a escrever. Eu ignorei ele está a rachar já. Que é alguma coisa. Isso é um laço, rapaz. Agora, estás a ser instrumento de Deus naquele lugar, sim. Agora tem que vigiar para você nunca te colocarem fermento velho no teu coração. Estou na rua, está muito frio, as mãos estão congeladas. Receba agora o calor. Amém. Glórias a Deus nas alturas. Amém. Você que foi curado quando eu assoprei, manda o teu testemunho. E ele enviou a sua palavra, e a sua palavra os curou. Mandou a sua palavra, e sua palavra os abençoou. Celeste Mwanza pedi oração sobre a minha filha que fugiu de casa. O pai soprou para minha filha. No mesmo dia soube que todo esse tempo está na casa da minha irmã, desde março até hoje. Creuza que pediu sol. Estava nublado, o sol já começou a abrir. Muito forte, Creuza. Efata. Estás em que cidade, Creuza? És brasileira? Esse nome é brasileiro, para Creuza.
tem abundância de creusas no Brasil. Eu assoprei não somente para a cura, para todas as bênçãos. Creia somente. Mas logo ainda voltarei aqui, porquanto ainda volto. Eu vou voltar. Eu não faço orações individuais pelos pedidos que vocês vão fazer. Eu faço uma oração conjunta. Eu disse, eu vou assoprar, os doentes vão ficar curados, as bênçãos também vão chegar. Vou voltar a soprar, vou vos ajudar. Você que entrou agora, preste bem atenção. Eu vou assoprar. Receba o que você está a pedir agora. Para que fique sabido que eu tenho as chaves. Ei, você que está a pedir. Eu tenho a chave do reino dos céus. Eu fecho e ninguém abre. Eu abro e ninguém fecha. Eu vou assoprar e eu vou abrir a porta. Você que estava a pedir, você ouviu o que eu falei? Então já recebeste. Aleluia. Intercessão, petição. Uau! Oh porta. Eu já te disse que tu estás aberta, tá? A potestade chamada TikTok está passando mal. Ontem ele usou essa plataforma para matar, roubar e destruir. Agora ele está a usar ele para dar vida e vida com abundância. Estão a escrever aqui, avivamento dos últimos tempos. Sim. Grande avivamento. Diz a eles, é a grande chuva prometida. Chuva seródia. É a restauração. Elias já está no terreno. Sabe por que as pessoas não curam? Não são curadas aqui no Facebook? Porque eles não entendem. Vê, por exemplo, eu mandei, você que está doente seja curado. A Enera Patrício escreve, peço palavra para a cura de câncer. Não é possível. Parece até é brincadeiras. Parece que as pessoas estão totalmente embriagadas, estão fora de si. Ou então vieram fazer só brincadeira. Não é possível. Hã? As pessoas querem uma palavra específica para a pessoa. Não vão receber nada assim. Não é possível. Não querem receber a palavra dirigida para todos. Por isso negam e voltam a pedir. É incrível. Mulher curada de dor abdominal. Esses todos não estão a me ver. Que estão a me ver são vocês. Não que eles não estão a me ver, meu filho. Mas a live está aqui. Mas são eles que estão mais a ser curados. Sabe por quê? Porque os pastores estão a falar com eles. Fazem isso. Toquem no homem. Creiam somente. Olha, o homem vai assoprar. Abre a boca, eles abrem. São estes testemunhos que estão a vir. Mas aqui, os da fala portuguesa, pá. Mambo mabuiri kwaku é. Aquaco é. Quaco é. Eu vos garanto, vos confesso, estás a ver no TikTok, quando entra alguém a falar português, fico triste. Quem já deu conta? Basta só alguém. Fala, irmão, qual é o teu problema? Sinto, parece que um frio toma conta de mim. Porque eu sei, mais um que vai me apertar, mais uma palavra vai ser lançada em vão. Mas quando ele falar, Man of God, a minha fé aumenta.
Viu? Por exemplo, essa aqui. Gracinda, tive um acidente de carro. Peço uma oração de cura para mim e os meus netos. Obreira da Lunda Sul. Recebam os teus netos que tiveram um acidente. Ok? Levanta-te e anda. Tive compaixão de ti. Ele fez acidente e pelos vistos entrou agora. Escreveram também agora avivamento dos últimos tempos. João Cardoso, outro TikTok. Tem 2 TikToks aí. Amém. Deus abençoe todos vocês. Daqui a pouco estarei aqui. Bye, bye.